Salvador, o resgatador. Redentor, livraste a mim. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste. De longe eu escutei tua voz chamando meu nome, Jesus. Oh, Jesus, deixou tudo que te meu Salvador, resgatador. Meu Salvador, o resgatador. Redentor, livraste a mim. Eu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Prostro aos teus pés, pra dar-te glória, então te darei a glória por todos os meus dias. Enquanto eu viver, eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias. Enquanto eu viver, quero dar-te glória. Glória. Preço muito alto ele pagou por mim, trouxe-me a alegria de viver. Envia-me ao mundo para pregoar a graça e o amor que vendeste. Imenso prazer, imenso prazer pra mim é te ter, Jesus. Desde agora e para sempre te adorarei. Glória te darei a
glória, te darei a glória por todos os meus dias, enquanto eu viver, quero dar-te glória, dar-te glória. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tenha passado uma ótima semana e feliz de ver vocês novamente nesse sábado. E hoje eu queria compartilhar uma palavra. A princípio eu começar em Provérbios, capítulo 14, verso 16, que diz assim: O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Dando começo nesse Provérbios, eu queria compartilhar com vocês sobre tolerância. Novamente, nessa série de Reformando a Vida, trazer esse assunto da tolerância. E com a tolerância, ainda trabalhar a ideia da obediência. Então, porque muitas vezes a gente é tolerante, mas tem o perigo de sermos apáticos. E não é isso que a Bíblia chama para a gente ser tolerante, não nesse sentido. Somos tolerantes, mas obedecemos a palavra de Deus. Então essas duas coisas têm que caminhar junto. Então quando falo de sermos tolerantes, o que caminha junto com a tolerância é a nossa obediência. Bom, aqui em Provérbio diz que o tolo confia demais em si mesmo. E é nisso que eu queria trazer a reflexão de hoje. Porque as coisas antigas, a forma como é feita as coisas antigas, ela tem que mudar. A essência, ela é muito importante. Só que a forma como essa essência ela é transmitida, ela tem que mudar com o passar dos tempos. Então, quando nós falamos hoje de que nós precisamos de coisas novas, nós não estamos falando da essência, mas estamos falando, muitas vezes, da forma, né? Bom, e até pode-se dizer que algumas formas não era coerente com a essência, né? Por exemplo, a igreja coreana, se você for estudar a história da igreja coreana, lá para os 1900, no início, né, do século XX, a igreja era em L, assim. E como é que ficava? O pregador ficava aqui no meio, desse lado sentavam as mulheres, e desse lado os homens. Então a igreja ela era tinha formato de L, porque homem não podia olhar para a mulher e nem mulher olhar para o homem. Bom, isso mudou, né? Então imagina quando as pessoas quisessem mudar esse formato em que homem e mulher poderia sentar juntos num culto. Então isso foi uma mudança, né, da forma como se transmite, né, a essência. Então a essência é o mesmo, a palavra está lá, só que as formas como se fazem tem que mudar com o tempo. E como eu e vocês somos jovens, então nós sempre procurar por algo que é novo. Só que nesse procurar algo novo, nós temos que ter muito cuidado, talvez com nossa autossuficiência, né? Então é nesse sentido também que eu queria estar compartilhando a palavra de hoje. Bom, para dar um exemplo mais prático, eu vou ler aqui em Marcos capítulo 1, a chegada de um leproso a Jesus. E ele queria muito ser curado. E Jesus teve compaixão e cura esse leproso. E olha que esse Jesus fala para esse leproso em Marcos 1, capítulo 1, verso 43. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência, dizendo: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine.
leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Jesus dá uma forte advertência depois que ele cura. Ele diz o quê? Não conte para ninguém o que aconteceu. Não conte para ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote. Jesus diz aqui, forte advertência, forte. Não foi aquela coisa, ó, se der, ou, por favor, não. Jesus falou, você não vai falar isso para as outras pessoas e você vai se apresentar diretamente para o sacerdote. Mas o que acontece, esse homem, no verso 45 do Marcos 1, ele diz, assim está escrito, o homem, porém, já mostra que, né, vai ser um resultado contrário. Saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Bom, a gente entende, ele estava muito empolgado, porque Jesus curou a lepra dele. E ele estava muito com aquele coração fervendo, falando assim, não, como, sabe? Eu tenho que falar que esse Jesus me curou, eu tenho que falar para todo mundo. Vou colocar no YouTube, vou colocar no Facebook, vou colocar no Instagram que Jesus me curou. Como é que eu não vou apresentar esse poder de Jesus para as pessoas? Mas olha o que aconteceu. No verso 45, depois que ele havia contado para todo mundo, assim está escrito. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Embora se mantivessem em lugares isolados, gente toda de toda parte vinha até ele. Bom, Jesus, vocês olharam aqui, por mais que ele ficasse sozinho, vinha gente por todas as partes. Ele não conseguia entrar em cidade alguma, porque muita gente se aglomerava quando ele ia. E sabe o que isso significa, pessoal? Que às vezes o nosso esforço demasiado, sem consultar a Deus, pode se tornar um veneno para Jesus. Nós achamos que o nosso esforço sempre vai ser algo que Deus vai aceitar, mas saibam de uma coisa, que se esse esforço não estiver alinhado com a vontade de Deus, esse esforço pode se tornar o quê? Um veneno para o ministério. E aqui nesse caso se tornou um veneno para Jesus. Então, eu fico pensando, por quê? Por que essas coisas acontecem com a gente, né? Por que nós queremos ser tão teimosos? Jesus fala um negócio, mas nós acabamos por fazer aquilo que ele não quer. Primeira coisa que eu queria pensar aqui é que o nosso pensamento é muito forte. O nosso pensamento. Isaías 55, 8, 9 diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Nós temos que lembrar disso, pessoal. Não que tudo que a gente faz é errado, mas nós temos que ter aquela consciência dentro da nossa cabeça de que nós podemos estar muito presos ao nosso pensamento. Achar que a minha opinião é muito mais forte. E Deus está falando, toma cuidado, porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. E pessoal, pode ser até pensamento bom, pode até ser de boa vontade, de boa vontade. Aqui, o leproso, quando vai falar para a multidão, não é por maldade que ele faz. Ele quer falar de Jesus. Mas até essa boa vontade, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, ela se torna um veneno. Então nós sempre temos que lembrar desse Isaías 55, 8, 9. Principalmente a liderança, os pastores também, né? Quando nós conduzimos a igreja que Deus delegou, sempre ter esse pensamento, né? Às vezes a gente quer impor o nosso pensamento, mas muitas vezes ter essa consciência de que
calma aí, será que o que eu estou querendo, por mais que seja boa vontade, isso está alinhado com a vontade de Deus? Então, o primeiro problema disso é que nosso pensamento é muito forte. E sabe o que é pior, pessoal? Isso é um a mais? É que quando nós temos tanta certeza e nós queremos aquilo e tem que ser desse jeito, e as coisas às vezes não vão bem, a pessoa não se responsabiliza, né? Então, toda vez eu digo assim, né? Se você está afim de fazer, você acha que isso é o certo, é, contra toda opinião, então você tem que se responsabilizar. Além do meu pensamento forte, aqueles que conseguem impor, nós vivemos uma época em que ninguém quer se responsabilizar. Se a banana, é, se der banana, o pessoal tira o corpo fora, né? Então, primeira coisa é meu pensamento muito forte. Segunda coisa que eu diria que por que nós somos assim, é porque nós temos uma visão muito estreita. Isso me lembra o Pedro, Mateus capítulo 16, verso 21. Jesus diz assim para os discípulos: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Aí o Pedro aparece, Pedro chama Jesus de lado e começa a repreendê-lo. Não é falar, Pedro está repreendendo Jesus. Ele diz assim: jamais, Senhor, jamais. Isso nunca acontecerá. Ou seja, o que nós enxergamos aqui em Pedro, no Pedro, é que a visão dele é muito estreita. A visão dele é muito estreita. E sabe, pessoal, como é que nós podemos ver isso? Assim, aquelas pessoas que leram um livro e acham que conhece tudo. Você já conhece esse pessoal? Né? Um livro influenciou a vida das pessoas e esse livro se tornou a verdade dessa pessoa e ela começa a falar aí para as outras pessoas, né? E nós sabemos que há muitos outros livros para serem lidos, né? Nós não podemos ficar com a visão estreita. Então, é aquela coisa, né? Quando a pessoa tem uma visão estreita e se empolga demais, é como se, né, se alguém aqui do lado do Pedro falasse assim: ó, Pedro, menos, vai com calma, vai, né? É isso que acontece. As pessoas que têm a visão estreita vão, e tem que ter alguém do lado assim: ó, menos. Não é tudo isso, né? Então, a primeira coisa que eu diz é quando nossos pensamentos é muito forte, e em segundo, quando a nossa visão é muito estreita. Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a igreja, ela é cheia de pessoas que são donos da verdade. É ou não é? Né? Todo mundo é muito firme em algumas coisas, né? Então, acontece algo na igreja, ou acontece algo na comunidade, são pessoas que têm 100% de razão, 100% eles fazem uma leitura correta da realidade, e são donos da verdade, são teimosas. E, pessoal, nós temos que reformar essa base da nossa vida cristã. Nós temos que ter, pessoal, essa consciência de que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Nós não somos os donos da verdade. E o que deixa uma igreja cansativa, pessoal, é quando todos são donos da verdade, né? Todo mundo tem algo assim, ponto final para dar em tudo que acontece na igreja. Pessoal, vamos estar abertos a isso, ok? Então, a questão agora é como resolver isso. Como é que podemos resolver isso, né? Primeiro ponto aqui, em duas coisas eu vou querer resumir. A primeira coisa é a gente fazer um treinamento na nossa vida de olhar como Jesus, de ter a perspectiva de Jesus. E para isso, pessoal, olha o que acontece aqui com Naamã em 2 Reis, capítulo 5. Ele é um general. E ele está
com lepra, e ele soube que algum profeta lá em Israel curava. Aí ele vai, né, se encontrar com o profeta Eliseu. E no 2 Reis 5 está escrito assim, no verso 9. Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Ok. Eliseu diz para um servo de Naamã, para que o Naamã vá, né, para se lavar 7 vezes nesse rio. Ele é um general. E olha o que acontece com Naamã no verso 11. Naamã ficou indignado e disse: imaginei. Aqui imaginei, a melhor tradução é eu pensei, eu tenho certeza, eu pensei que ele sairia para me receber. O Eliseu nem veio me receber. Eu pensei, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana a Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em deles e ser curado? Então, isso foi meio assim, jogadinha, né, engraçada. Se fosse para ser curado num rio, aquele rio na minha cidade é muito mais limpa, e lá poderia ser curado. E olha o que ele faz, Naamã deu a volta e partiu furioso. Então o que acontece aqui é que nós precisamos, pessoal, pelo menos, dar uma meditada. Sabe como o pessoal convence aqui o Naamã? Ô general, ele pediu coisa difícil? É só você entrar 7 vezes na água. Não custa tentar, não é? Não custa tentar. É por isso que o general vai lá e é curado. Aí ele fala assim, nossa, ele é profeta de Deus e, sabe, elogia pra caramba Eliseu. Mas olha que engraçado, né, pessoal? Nós temos, às vezes, essa atitude de Naamã. E sabe o que é necessário em nossas vidas? Ter um momento para pensar, para meditar no que nós estamos, assim, de tão assim, né, contrariados. E para nós termos esse treinamento, né, essa perspectiva de Jesus que eu falo, nós temos que ter esse meditação, tá certo? E mais do que isso, nós temos que ter uma régua, um princípio na qual nós temos que, né, fazer essa meditação, colocar o nosso pensamento. Aí justamente seria o quê? A palavra de Deus. Pessoal, cá entre nós, quantos de nós, né, nós temos lido a Bíblia? Você fala que Deus não ouve sua oração, você diz que a igreja é isso, aquilo, você diz que a fé cristã é isso e aquilo, mas quantos de nós lemos a Bíblia, né, de cabo a rabo? E que nem a Kanzani falou numa reunião, a Iva Kanzani, não é um trecho da Bíblia. Não é um trecho que eu leio, é a Bíblia toda. Quantos de nós, será que a nossa discussão do que Deus pode fazer, não pode fazer, se Deus é isso ou se Deus não é isso, será que não deveria começar pelo menos quando todos tiverem lido a Bíblia, pelo menos, né, de cabo a rabo? Nós pegamos fragmentos durante a nossa vida, nossa caminhada. E a imagem que nós temos de Deus na nossa cabeça, pessoal, com certeza é fragmentada. E com esses fragmentos, como aquela pessoa que leu só um livro e acha que é o dono da verdade, esses pequenos fragmentos, a gente fala que conhece e fala que conhece Deus. Nós precisamos de uma régua, pessoal. E diante dessa régua, desse padrão, que é a palavra de Deus, nós temos que ter essa perspectiva de Jesus. A perspectiva de Jesus, falando de outro jeito, só vem com com a nossa leitura da palavra. Quando a palavra de Deus começa a ler a sua vida, começa a mover você, começa a mudar seu pensamento. Então, pessoal, como é que nós tiramos a teimosia do nosso coração? Quando nós submetemos a palavra de Deus. Temos que meditar, temos que pensar no que nós, das coisas que a gente acha que, né, eu sou e tem que ser assim. Né? E pensa nessas coisas, mas
Qual é o padrão? É a palavra de Deus. Qual é a régua? É a palavra de Deus. E vocês já ouviram isso, né? Como é que você conhece uma pessoa? Relacionando, né? Lendo sobre essa pessoa, conhecendo essa pessoa. E se você tem muitas dúvidas sobre Deus, eu acho que está no momento de você voltar à palavra, voltar à base, né? Reconstruir a sua vida na sua base. Temos que voltar à palavra de Deus. Aí, se nós tivermos pelo menos alguma afinidade com a Bíblia, de cabo a rabo, aí sim, acho que é válido a gente falar sobre o que Deus quer e o que Deus não quer, né? Só que nós somos muito donos da verdade com fragmentos. Por isso, pessoal, quando eu era jovem, eu tinha muitas ideias. Eu sou jovem hoje, mas quando eu era um pouco mais jovem, eu achava que o que eu pensava era verdade. Eu olhava para a igreja, criticava a igreja como se eu tivesse a verdade, falava até de livro teológico, porque como eu era farisaico, eu li uns livros que sistemática, né, e lá eu colocava, oh, é assim, Calvino dizia isso, aquilo. Mas eu nunca tinha lido as Institutas, algum livro de Calvino, né? Eu só consultava e o que eu via de fora, porque naquela época não tinha internet. Então, e eu formei, sabe, um negócio assim, tão verdade na minha cabeça, sabe, e, né, visão muito estreita e encaixava todo mundo nessa realidade da minha cabeça. Isso não foi legal, pessoal. E quando entrei no seminário para estudar a palavra de Deus, sabe qual a primeira sensação que você tem? Que quanto você mais aprende a palavra de Deus, menos você sabe. É incrível, mas não é só com a palavra de Deus. Eu acho que qualquer ciência, quanto você mais se aprofundar, você vai sentir que você sabe menos. Então, é aquela empolgação do primeiro ano. A gente acha que sabe de tudo, né? Chega no quarto ano e você fala assim, cara, estuda um pouco mais, não é tão simples assim, né? Então, pessoal, primeiro ponto é que nós temos que ter essa perspectiva de Jesus. E para ter essa perspectiva de Jesus, pessoal, medite sobre o que você faz, tá certo? Mas medite sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser uma base para nossas vidas. Então, se você vai meditar e na sua cabeça você não lembra da palavra de Deus, volte à palavra. Tem que ler a palavra. Um segundo ponto, agora, para a gente estar aqui coisando, quando esse leproso, ele vai, olha o que ele diz no Marcos, capítulo 1, verso 40. Ele diz assim para Jesus, se o Senhor quiser. Ou seja, quando ele quer aquilo curado, ele vai procurar Jesus, ele diz assim, se o Senhor quiser. Ele não tem certeza se Jesus vai curar ou se Jesus quer curar. Ele fala assim, se o Senhor quiser. Isso no verso 40. Só que no 45, ele desobedece Jesus e conta para todo mundo. O que eu quero dizer aqui? Muitas vezes em nossas vidas, na nossa caminhada cristã no início, nós falamos o quê? Se o Senhor quiser. Mas assim que nós vamos caminhando, nós vamos ganhando experiência, nós conhecemos o modus vivendi, né, da igreja, como ela funciona, como tudo isso funciona, começamos a ficar o quê? Mais orgulhosos. E uma hora, se o Senhor quiser, some de nossa vida. Some de nossas vidas. E aqui nesse sentido, pessoal, olha o que o Paulo diz assim em Colossenses capítulo 1, verso 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ora por outro e nós temos que orar para Deus por esses pontos. Pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1, verso 9. Nós temos que orar, pessoal, por isso. Nós temos que orar. Se o Senhor quiser em nossas vidas, como é que ela é mantida no nosso dia a dia? Nós temos que orar. A cultura coreana, quando o cristianismo entrou na Coreia, eles já tinham essa prece matinal. E com a chegada do cristianismo, os missionários adaptaram essas preces que as pessoas faziam para os outros ídolos como um momento de oração.
E a oração de madrugada da igreja coreana é bem famosa e bem conhecida pela comunidade cristã no mundo inteiro. É o Sebyeok-do, que eles falam, né? O culto da madrugada. Só que por que esse culto da madrugada é tão importante? Porque é neste momento, pessoal, que nós vamos fechando a gaveta que não foi fechada do dia anterior. Então, eu queria até encorajar vocês, não para vir ao culto matinal. Se puderem vir, venham. Mas acorda um pouco mais cedo, leia a palavra de Deus, medita sobre a palavra de Deus. E sabe, como Paulo falou aqui, vamos orar para Deus para que Ele nos dê pleno conhecimento da vontade dEle, sabedoria e discernimento espiritual. E pessoal, naquele momento de manhã, quando nós estamos na frente de Deus, um a um, e nós vamos pensando o que aconteceu no dia anterior, o que vem na cabeça? Olha, como é que eu tratei minha esposa? Como é que eu tratei minhas filhas? Aí o engraçado é que sempre que eu, algumas vezes quando eu vou para casa, eu já vejo minha esposa e falo assim, obrigado, desculpa, né? Porque me vem na minha cabeça o quanto eu não fui um bom marido, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom pastor. E a gente vai consertando. Você tem esse tempo e é ali que você fala assim, Senhor, seja o que tu quiser, se o Senhor quiser. E nós deixamos de ser teimoso nesse momento. Então, para finalizar, eu queria aqui falar do Jonas, que Jonas também é um bom exemplo do Antigo Testamento, né, de uma pessoa que passou por tudo isso, porque não é fácil, né, pessoal? Eu estou pregando aqui, mas, né, voltando à vida não é tão fácil, né? A gente deixar de ter essa humildade, de ter essa tolerância, né, em relação a isso, né? Então, o que eu diria aqui em Jonas é o seguinte: Jonas 1, o Jonas já começa mal educado. O Senhor deu essa mensagem a Jonas: vá para a grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois eu vi como seu povo é perverso. Verso 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Jonas já começa revolto. Capítulo 1, verso 3. No capítulo 2, ele é engolido por um peixe grande e dentro do peixe, Jonas ora para o Senhor, para Deus, e diz assim: em minha angústia, eu clamei a Deus e Ele me ouviu. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram e eu disse assim: tu me expulsou da tua presença, mas olharei de novo para o teu santo templo. Ou seja, aqui é o quê? Se tu quiseres, sabe? Sim, tipo, Jonas, né, dá uma mudada. Mas olha como é engraçado. Ele volta, olha como termina, porque esse é capítulo 2. Quando você vai ver no capítulo 4, olha, verso 1. Jonas tudo isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias? E ele vai falando, verso 3 fala assim: agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Em todo momento, Jonas, ele acha que o pensamento dele é certo. Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade. Só que Jonas ainda insiste em dizer que a vontade dele é importante. Por isso que ele fala: eu fugi de Tarsis. Você lembra no começo? Porque eu sabia que você ia fazer isso. Mas essa é a vontade de Deus. E ele deixa Deus. E no verso 8 do capítulo 4, ele diz assim: quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um ventinho para ele. O sol bateu em sua cabeça, ele se sentiu fraco e teve o quê? Desejo de morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, diz o Jonas. E o livro termina assim, com Jonas irritado com Deus. Jonas tem 4 capítulos, se vocês puderem ler, leiam. E Jonas termina a vida dele assim, desse jeito. A pergunta que eu faço: será que nós, eu e vocês, nós queremos escrever uma história que nem a de Jonas? Querem terminar a vida sendo teimoso, achando que eu sou certo, sendo intolerante com as pessoas, achando que o meu caminho é o caminho mais correto, quando Deus diz que o pensamento de Deus é muito maior que o nosso?
E foi isso que o Jonas fez no livro dele, teimou no que ele pensava, e no final ele termina o livro assim, ele irritado com Deus e falando assim, eu prefiro morrer, Senhor. Sabe, você não sabe o que está fazendo. Eu prefiro morrer. É essa vida que nós queremos, nós estamos procurando? Eu quero deixar aqui um vídeo do Francis Chan. Eu espero que vocês deem uma olhada nesse vídeo. O mundo vai sempre manter você olhando para o passado. E nós temos que olhar para o futuro. Se você olhar para o passado, você deprime. E você vai ficar preso no passado. Você olha para o seu futuro. Como será que vai ser aquele momento? E muitas ações e muitas coisas que eu faço são porque estou pensando no meu futuro. E eu penso naquele momento que verei Jesus, porque percebi que tudo que eu faço vai me trazer uma recompensa ou um arrependimento. É verdade. Digamos que eu tenha $1000. Ok, então naquele dia em que eu ver a Jesus, o que me traz uma recompensa e o que me traz um arrependimento? Eu poderia comprar um monte de coisas legais para mim, mas naquele dia, Paulo disse, estou olhando para aquele dia. Naquele dia, talvez eu deveria dar aos pobres, porque naquele dia eu seria recompensado por isso. Todos nós já compramos coisas que nos arrependemos, certo? Você diz que desperdício, isso foi um desperdício de dinheiro. Pense sobre o que vamos dizer no fim. Quando estivermos diante de Deus, você vai se arrepender do carro que dirigiu, da casa que morou, das roupas que vestiu, sabe? Você vai querer se arrepender de tudo. Do que irá se arrepender? Quanto ao tempo e como você usou? Você vai dizer, estou orgulhoso de assistir 7.000 filmes? Ou você vai se arrepender dizendo, eu perdi todo aquele tempo? É tudo sobre o futuro. Paulo pensava no que trazer ao final. Vou trazer uma ilustração. Esta foi a primeira ilustração que eu fiz, foi há uns 20 anos atrás. Mas eu não consigo pensar em uma maneira melhor de explicar. Mas na verdade eu não usei uma corda naquele tempo. Lembra daqueles papéis de impressora, quando eram todos grudados? Com aqueles buracos do lado que tinha que tirar? Lembra disso? Eu me lembro de pegar um rolo. Muitos de vocês não fazem ideia do que eu estou falando, mas é muito louco. Tudo bem. Porque aquilo era o melhor, sabe? Mas nunca funcionava direito por causa dos rolos. Mas eu lembro que eu coloquei aquele papel do computador dando a volta em todo o salão. Mas agora eu uso a corda porque não acho mais aquele papel. Bem, imagine que esta corda, faz de conta que essa corda simplesmente não tem fim, ok? Só imagine, faz de conta que ela dá a volta ao mundo, mas não, ela acaba ali. Mas vamos apenas imaginar que ela é infinita. Agora, imagine que esta corda é uma linha do tempo, da sua existência, que existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa o seu tempo na Terra. Você tem alguns poucos anos aqui na Terra. Daí você tem uma eternidade em outro lugar. Esta é a sua existência. O que me impressiona é que alguns de vocês só se preocupam com esta parte vermelha. É tudo o que você pensa, é consumido por isso. Você pensa, cara, não vejo a hora de chegar até aqui. Eu vou trabalhar para economizar, para aproveitar bem nessa partezinha aqui. Você é consumido por isso, pensando, cara, será que eu vou viajar? Será que eu vou fazer isso, aquilo durante essa parte? Você está brincando comigo? E quanto a isso? E quanto a tudo isso? E quanto a tudo isso? Isso me deixa louco. Eu tento explicar que o que eu faço durante esta partezinha determina como eu vou viver por milhões e milhões de anos e anos para sempre. Então, por que eu vou passar esta pequena parte vermelha, tentando me deixar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que eu puder? Paulo disse, eu vou viver a minha vida para esta missão. Eu vou gastar a minha vida e investir para o momento em que eu cruzar a linha de chegada. Esqueça tudo que poderia aproveitar, sem ficar olhando em volta. Eu vou ser como um corredor, olhando para aquele momento diante de Deus, porque quando eu encontrar, eu não vou ter essa chance de novo. Nós só temos uma chance nessa vida na Terra, e pode acabar a qualquer segundo para qualquer um. Temos uma chance, daí vem a eternidade. Então eu não vou ser enganado. Algumas pessoas olham as minhas decisões e dizem, você foi tão burro, porque isso vai afetar aquilo. Não, você é burro, porque isso vai afetar tudo isso. Cara, eu tô falando sério. Eu vejo.
Eu vejo o jeito que algumas pessoas vivem e penso, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora? Você vai se aproveitar agora, nem mesmo sabendo se haverá um amanhã? E você pensa que isso é inteligente e eu sou burro? Não faz sentido. Paulo disse, não vou olhar para essas coisas. Isso é tentador para todos nós, é o que eu estou falando aqui. É loucura, porque todo mundo vive assim. Todo mundo vive para a parte vermelha, ninguém está pensando nos milhões e milhões de anos depois. Isso é uma louca decepção que não podemos tirar da mente. Paulo disse, não vou fazer isso. Eu mantenho meu foco naquilo, mantenho meu foco na linha de chegada. E eu vou esquecer o que ficou para trás. Não olho em volta, eu me esforço. Ele disse, me esforçando, lutando para aquele objetivo. Eu vou conseguir. Eu vou passar por isso. E eu vou encontrar ele, ir diante do juiz e ele vai me dar aquele troféu. Ele dizia, ainda não cheguei lá, mas acredite, eu estou me esforçando, todo músculo e tudo em mim, porque eu vou chegar até o fim bem. Aquela pontinha é a nossa vida. A eternidade é muito longa, né? É eterna, é infinita. Eternidade. Naquele pedacinho, você quer tanto insistir em ser o dono da verdade, viver da sua maneira, do seu jeito, quando todo o seu lado, todas as pessoas do seu lado dizem que aquilo não é o caminho, você ainda quer teimar. Pessoal, eu convido vocês a sermos mais tolerantes. Mas não tolerantes no sentido de, eu vou tolerar tudo, vou virar apático. Não. Ser tolerante por quê? Porque obedecemos a palavra de Deus. Na verdade, o título da mensagem era obediência, obedientes. Mas eu coloquei tolerantes. Porque eu pensei, quem vai ouvir uma pregação com o título obediência? Né? Não puxa ninguém. Eu coloquei tolerantes. Mas isso tem a ver, né? Porque a nossa tolerância tem que caminhar junto com a obediência, pessoal. Vamos ser pessoas com coração grande. Não vamos dar ponto final em tudo que nós pensamos. Eu diria que até os 40 anos, pessoal, não coloque ponto final em nenhum pensamento que você tem. A vida vai te ensinar muito mais. E você, caminhando com Deus, Deus tem muito mais o que te ensinar. Você vai aprender muitas coisas. E talvez com 40 anos, você comece a falar, a dar alguns pontos naquilo que você pensa. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar. Vamos reformar a base de nossas vidas. E nessa noite eu queria que nós reformássemos nessa questão. Vamos parar de ser teimosos. Vamos ser mais obedientes, mais tolerantes. E espero que a nossa história seja diferente da de Jonas. Que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. E que vocês sejam cheios da sabedoria e do discernimento espiritual que o Senhor dá. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Oramos pelos jovens. Abençoa nossos jovens, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor dê conhecimento da sua vontade, o pleno conhecimento. Que o Senhor dê sabedoria e entendimento espiritual sobre a vida de cada jovem. Sobre a juventude cristã deste mundo, Senhor Deus. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, mas que o Senhor nos dê sabedoria em relação a tudo isso que está acontecendo em nossas vidas. Senhor, não tenhamos uma visão estreita e nem muito apego ao nosso próprio pensamento. Que tenhamos humildade e que nós possamos buscar a Tua Palavra e estar em oração, repensando aquilo que nós fizemos, Senhor Deus. E que isso, Senhor, nos traga uma maturidade em nossas vidas no sentido de sermos mais tolerantes e obedientes à Tua Palavra, Pai. É isso que pedimos. Esteja com aqueles familiares que estão passando por dificuldade. Que a Tua graça esteja para que não falte o pão de cada dia em nossas casas. Senhor, é isso que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.